Partindo novamente do homem das cavernas, vamos agora até aos nossos dias. Veja só, aqui não há jogo de olhares e nem é possível caminhar no quadro. Depois de registrar seus feitos nas paredes das cavernas, contar os episódios sagrados nos murais, esculturas e mosaicos, criar técnicas sofisticadas para retratar o que se vê, o homem chegou ao século XX buscando novas maneiras de se expressar. A essa altura, já está claro que a arte está em constante movimento. Mas e a matemática? Será que a matemática também muda com o passar dos anos? Vejamos, algumas aves e insetos possuem o que chamamos de senso numérico. Dentre os mamíferos, somente os homens também o possuem. É isto que lhes permite olhar uma coleção e dizer instantaneamente: são 3 filhotes, 2 árvores, 3 pedras ou 4 cavalos. O senso numérico lhes permite apenas isso, precisar pequenas quantidades. Se as aves utilizam o senso numérico apenas para reconhecer, por exemplo, se um de seus filhotes desapareceu do ninho, o homem foi além. Desenvolveu um atributo bem mais eficaz: a contagem. Numerando os objetos um a um, pode-se contar conjuntos de coisas muito maiores que os percebidos somente pelo senso numérico. Suponha que numa sala existam 5 cadeiras. Se alguém perguntar quantas cadeiras há na sala, não será necessário gastar muito para responder. Basta levantarmos os 5 dedos de uma mão e se estará dessa forma associando um a um os elementos de uma coleção padrão. A mão à coleção de cadeiras da sala. Porém, se quisermos contar a mesma coleção de cadeiras, pode-se erguer ou abaixar os dedos em sucessão e pronto. O homem aprendeu a contar. Mas e os cálculos? Será que quem sabe contar sabe calcular? Você sabia que na época em que já se utilizava a perspectiva na pintura, a maioria das pessoas não sabia fazer cálculos? Não sabia mesmo. Sabiam contar. Agora, fazer cálculos de adição, de subtração, era uma tarefa muito dura com os símbolos que eles usavam. No caso, os algarismos romanos. Veja só, hoje em dia ensinamos as crianças a somar, subtrair, dividir e multiplicar com a maior naturalidade. Há 400 anos atrás, a maioria dos homens que necessitavam fazer operações matemáticas, mesmo as mais elementares, recorriam aos ábacos. Alguns ábacos eram feitos com sulcos na areia. Mais tarde, se tornaram tábuas de madeira, divididas em colunas ou pequenas varetas, com pedrinhas furadas. Se quisermos somar 234 com 183, podemos utilizar o ábaco da seguinte forma: 4 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. Ou seja, colocamos o 4 na primeira coluna, 3 na segunda e 2 na terceira. Agora, adicionando 3 unidades, 8 dezenas e 1 centena ao nosso ábaco, qual o resultado? Primeiro, colocamos o 3 na primeira coluna, o 8 na segunda e o 1 na terceira. E contamos quantas pedrinhas temos em cada coluna. Na primeira coluna temos 7 pedrinhas, na segunda 11 pedrinhas e na terceira 3 pedrinhas. É fácil perceber que 10 pedrinhas numa coluna equivalem a 1 pedrinha na coluna mais à esquerda. É o popular vai 1 que as crianças aprendem nas escolas. Temos então o resultado da nossa soma feita no ábaco: 7 na primeira coluna, 1 na segunda e 4 na terceira. 417. Lá na Roma Antiga, pessoas que sabiam fazer conta o faziam com o uso do ábaco e usavam os algarismos para registrar os valores. Você quer saber de uma coisa? Muito do que a gente acha natural hoje, algumas civilizações sequer imaginaram existir. Qual foi a maior invenção do homem? É o computador, né? A televisão. Penicilina, não?
Eu acho que o foguete. O telefone. O avião, né? A melhor invenção do homem. A roda. Tem uma coisa que você não pensou. O zero. O zero do nosso sistema de numeração. O zero funciona como um guardador de lugar e indica a ausência de valor numa certa ordem. Dá uma olhada nessa frase encontrada num livro árabe do século X. Sempre que não houver uma quantidade para representar as dezenas, ponha um pequeno círculo para guardar o lugar. Veja só, é impossível diferenciar o 43 do 403, do 430 ou do 4030. Sem o zero, o registro dessas quantidades diferentes é sempre 43. Assim, tudo leva a crer que a descoberta do zero foi uma espécie de acidente, causado pela tentativa de registrar o resultado de algumas operações feitas com o ábaco. A ausência de pedrinhas no ábaco deve ter sugerido a algum matemático antigo a ideia do zero. Muitos resultados não apresentavam pedrinhas, números para serem registrados. É aí que entra o zero, para guardar o lugar. O zero faz os números saltarem. O 5 na primeira casa é 5. Na segunda, com um zero ao lado, é 50. E assim por diante. Esse sistema torna-se prático para realizar operações. Mais tarde, passamos a escrever números imensos, como 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 602 acompanhado de 21 zeros. O zero está presente mesmo quando a gente não vê. Quando escrevemos 1986, na verdade estamos somando 1000 mais 900 mais 80 mais 6. Olha só quantos zeros tem aí. Agora, não vá pensando aí que os antigos são menos inteligentes, porque mesmo sem o auxílio do zero, os gregos e os seus seguidores mais diretos, os romanos, construíram impérios fortes e muito criativos. Com sistemas numéricos que para a nossa cultura podem parecer mais confusos, os egípcios construíram pirâmides e desenvolveram uma precisa astronomia. Da mesma forma, as civilizações pré-colombianas exibiram uma extraordinária cultura, foram grandes construtores e notáveis calculistas. Destacadamente, os sábios maias erigiram um sistema posicional de base 20, onde escolheram um símbolo parecido com caramujo, que é o nosso velho conhecido guardador de lugar, o zero. Se eu precisasse contar os livros de uma estante, eu poderia fazer assim. Pequenos riscos, deslocar pedras ou contas, estaria usando o ábaco. Foi difícil. Quase 7 séculos foram necessários para que vencessem a briga os algoristas. Em vez de criar contas com ábaco, como faziam os abacistas, eu posso fazer usando algoritmos, técnicas de cálculo. Isso deu ao homem uma liberdade extraordinária. Aquilo que era difícil para os adultos e instruídos, hoje é papel de uma criança nos primeiros anos escolares. Foi muito importante. Cresceram as ideias nas artes e na matemática. O homem ficou livre para operar melhor.